Olá, educador da rede pedagógica. Olá, educadora da rede pedagógica. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo. Isso mesmo, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Quero mandar aqui um abraço para a galera toda que está entrando nessa live, como Cádia.araújo.56, Marina, um abraço para você, Marina, Andressa Dru, Marina.caetano.319, grande abraço também para Vitória Rodrigues, grande abraço, gente. Hoje nós temos uma noite aqui acadêmica, um evento acadêmico sobre inclusão, especialmente de pessoas surdas. Vamos falar um pouco sobre educação de pessoas surdas, sobre educação, inclusão e diversidade cultural. Muito bacana, não é? Essa live, essa programação integra o projeto Rede Leitura. Você já faz parte do Rede Leitura? A rede pedagógica, em parceria com o Elefante Letrado, está promovendo a leitura e a literatura entre as crianças. Isso mesmo. Para você participar, saber mais informações, inclusive, você pode acessar www.redeleitura.com.br www.redeleitura.com.br. Daqui a pouco vai entrar aqui para participar desse diálogo acadêmico, juntamente com vocês, a professora doutora Edeilce Buzar, ela que é da Universidade de Brasília e uma das maiores autoridades do Brasil em educação de pessoas surdas. Você não pode ficar de fora desse debate. Eu quero aproveitar que a live está só começando e sugerir que você clique nesse aviãozinho para convidar as suas amigas, os seus amigos que se interessam pelo tema educação, inclusão e educação de pessoas surdas. Estou vendo aqui um comentário da Maria, muito interessante, Maria Lenide Souza. Maria Lenide Souza está dizendo que a rede pedagógica a está transformando. Que legal, né? A rede pedagógica é realmente uma experiência muito rica de aprendizagem, em que nós aprendemos em rede. Alguns autores aí, como Manuel Castells, da Espanha, cunhou esse termo sociedade em rede. E a rede pedagógica faz parte desse processo de digitalização das relações sociais, das relações interpessoais, inclusive no campo aí da educação. Estou sem som, pessoal. Estou vendo aqui uma pessoa pelo menos dizendo que está sem som. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Deixa eu ver se todo mundo está conseguindo ouvir normalmente. Sim, eu estou vendo algumas pessoas dizendo que está travando também, não é mesmo? Pessoal, então, olha, a Rosângela disse que está ótimo. Realmente, às vezes, a conexão na sua região é que pode estar ruim e não a transmissão, não é? Então, olha, o que eu sugiro que você faça é, talvez, alternar aí do Wi-Fi para o 4 ou 5G. No Brasil não temos 5G ainda, né? Ou então você reiniciar o seu celular, ou então sair da live e entrar de novo, que geralmente fica bom. Tá, tive um bom feedback aqui, então realmente as pessoas estão, em sua grande maioria, dizendo que o som está bom, que a transmissão está regular, está ótima, na verdade. Então, se você não está conseguindo, deve ser um problema na sua conexão específica. Eu sugiro que você saia da live e entre de novo para participar. Gente, olha, vi aqui uma mensagem de Chesnokova, certamente da Rússia. Ela escreveu que você sabe que o alfabeto na Rússia é diferente do nosso. Eu realmente tenho até amigos da Rússia, mas não entendo muita coisa. Entendo praticamente nada da Rússia. E vocês sabiam, por falar na Rússia, quero mandar aí um abraço para todo mundo da Rússia, que participa também da rede pedagógica. Vocês sabiam que
que a Rússia tem alguns dos maiores escritores do mundo. Quero citar aqui, por exemplo, Dostoiévski. Eu mesmo tenho uma coleção de Dostoiévski, realmente na Rússia tem muita literatura de excelente qualidade. Eu sugiro que você pesquise aí alguns autores russos que você vai adorar. Obrigado aí, Roselene, que diz que a transmissão está ótima. Então vou introduzir aqui a professora Edeilce Buzar. Gente, uma professora incrível. Nós somos muito orgulhosos de termos aqui com a gente pedagógica a professora Edeilce Buzar, porque é uma pessoa muitíssimo qualificada e uma pessoa também muito bem posicionada. Edeilce, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Eu estou aqui a dizer, Edeilce, que nós temos um orgulho muito grande de você fazer parte do projeto Rede Pedagógica, porque você é uma Muito pessoa obrigada. muitíssimo... Não estou com lisonjeio, estou falando o que eu realmente penso, né? O que está no coração. Uma pessoa, não é, muito qualificada, muito bem posicionada e que milita, não é, em uma área muitíssimo importante, que é a inclusão de surdos, de pessoas surdas. E realmente seja bem-vinda aqui, Deilce, é um grande prazer, é uma grande honra ter você na rede pedagógica. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, que muito me honra, né, por estar mais uma vez junto à rede pedagógica, com uma temática relacionada ao meu campo de estudos, que é a educação de surdos. Esse tema é bastante complexo e instigante, mas é assim, reconhecendo toda essa densidade que eu me declinarei sobre a temática, de modo a acrescentar uma perspectiva sobre o assunto. Então, agradeço mais uma vez ao Edivaldo, à Érica, à rede pedagógica de uma maneira geral, a oportunidade de promover reflexões a respeito da leitura e da literatura no campo da surdez. Boa noite a todos e a todas. Muito legal, gente. Para quem está chegando agora, né, essa atividade acadêmica integra o projeto Rede Leitura, que a rede pedagógica está promovendo para desenvolver competências de leitura em todos os segmentos, né, da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. E não apenas isso, nós também temos a pretensão de desenvolver o gosto pela literatura e também por tornar mais conhecidas as principais obras literárias produzidas no Brasil e no mundo. E nós não poderíamos de jeito nenhum deixar de fora as pessoas com deficiência e também, incluindo as pessoas surdas, que são muito importantes. Eu mesmo confesso que eu era meio ignorante em termos da cultura de pessoas surdas e estou aprendendo muito com a professora Edeilce Buzar. Eu já me interesso muito por pesquisa do multiculturalismo, né, de minorias, mas realmente havia aí um ponto cego em minhas observações, que é, essa questão da cultura das pessoas surdas, que é algo realmente riquíssimo, né, muito rico, e certamente, todos nós aqui vamos ganhar muito de melhorar a nossa interlocução com as pessoas surdas. E que bom que tem aqui a professora Edeilce para nos ajudar nesse processo. Edeilce, eu gosto de perguntar a você inicialmente, sobre as concepções de leitura. O que são concepções de leitura? Quais são as concepções de leitura que te ocorrem? Edivaldo, eu vou pegar um pouquinho antes do que você estava falando, para depois a gente chegar em concepções de leitura, dizer que para a gente refletir criticamente a respeito desse tema, é importante que se considere que os surdos fazem parte de uma cultura, como você estava colocando ainda há pouco. Então, em primeiro lugar, o que eu quero dizer é que todas as pessoas que estão assistindo, que sejam bem-vindas, a esse mundo cultural do sujeito surdo, para que a gente possa chegar a essa reflexão
sobre concepção de leitura, sobre literatura para surdos, é importante que a gente entenda que esse sujeito, sim, ele tem uma dificuldade para ouvir determinados sons, ele não consegue ouvir sons da mesma maneira que os ouvintes, mas a partir daí ele desenvolve uma série de potencialidades psicoculturais diferentes das nossas, que vai constituindo essa cultura surda. Então, as aprendizagens culturais, né, que vão ter como base a visualidade, que é isso que a gente vai conversar bastante esta noite, a comunicação. Então, o que eu quero, em primeiro lugar, é dizer que para que todos possam me ajudar nessa compreensão da perspectiva da leitura para as pessoas surdas, a gente precisa partir do princípio de que eles fazem parte de um mundo cultural, de uma questão cultural baseada na visualidade. E aí nós, professores, nós, educadores, temos que ir conhecendo essa realidade, nos adaptando a esses desejos, a esses sonhos. Então, eu quero primeiro que todo mundo entenda essa perspectiva. O que eu vou trabalhar aqui com relação à leitura dos surdos é uma perspectiva socioantropológica. Então, é compreender que os surdos fazem parte de um mundo, são sujeitos ativos, partícipes, e que nós também, enquanto educadores, devemos ser. Mas é nessa inter-relação, então, educadores e esse mundo pautado na visualidade, é que a gente vai conseguir construir uma prática pedagógica que esteja de acordo com a demanda do nosso estudante, que é um estudante que se desenvolve como qualquer outra pessoa, mas por outros meios, pelos meios visuais. E a escola, ela está toda pautada numa concepção de leitura voltada para ouvintes, uma modalidade oral-auditiva. Então, eu penso que a primeira coisa que a gente tem que entender é que os surdos estão e são no mundo a partir de símbolos culturais, linguísticos. A língua de sinais é o maior exemplo da cultura surda. E a partir desses desafios e dessas possibilidades é que a gente vai reconstruindo nossa prática pedagógica. Então, é com essa compreensão que eu vou começando essa temática sobre leitura para surdos e literatura, porque eles têm uma forma de estar no mundo totalmente diferente da nossa, mas isso não significa que devem ser tratados de forma desigual, porque eles podem e devem aprender. Então, as pessoas surdas também vão aprender a ler, assim como os ouvintes. Agora, só que de uma maneira diferente, por outras vias. A gente sabe que não é a tarefa das mais fáceis você sair de sua perspectiva de mundo, a nossa perspectiva, nós ouvintes, uma perspectiva auditiva. Ninguém está falando para você abdicar desse mundo, mas o que a gente está dizendo é que para você compreender a leitura, por exemplo, nessa perspectiva, você precisa mergulhar em uma cultura surda, numa concepção de visualidade, conhecer e reconhecer essa comunidade para poder a gente estabelecer uma nova prática pedagógica. Então, nós devemos assumir um posicionamento profissional, né, diante dessa demanda dos surdos, que exige, em primeiro lugar, um aprofundamento do que eu quero enquanto professor. E qual é a minha ética de educador? Ao mesmo tempo em que eu assumo esse compromisso com a minha profissão, eu preciso reconhecer as singularidades dos meus alunos, as especificidades, as diferenças, as semelhanças, os símbolos, as línguas, a cultura. E se a gente for pensar na história, a gente tem muita dificuldade nesse encontro com o outro que é diferente, né? De maneira geral, tanto no aspecto social, mas no campo da educação também. Então, nossa relação ela tem sido, costumeiramente, uma relação de imposição cultural, né? De imposição linguística, imposição simbólica. A gente acredita que nossos valores são mais importantes que os dos outros. E, em alguns casos, até a gente chega na eliminação do outro, ou da língua, ou da cultura, né? Então, nosso trabalho é exatamente o contrário de tudo isso.
Porque, na maioria das vezes, o que nós fazemos é buscar que o outro se adapte à nossa realidade, ao nosso modelo de educação. E aí ele fica invisibilizado e a gente diz, porque ele é surdo, porque ele tem síndrome de Down, porque ele é autista, ele fica excluído, estigmatizado, abandonado, né? Ou extinto. Então, aqui nessa live, a nossa reflexão é exatamente o contrário. O convite é para que a gente reflita criticamente a respeito dessa nossa posição em relação ao mundo dos surdos, ao mesmo tempo que se ou consolida uma nova relação com esse campo, inaugurando um viés intertranscultural e não um viés de dominação do outro, né? Que alguns autores chamam de ouvintista, né? Ou uma posição de audismo dos ouvintes sobre o surdo. Não é isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que a comunidade surda está apoiada no viés cultural, que tem como principal representante a sua língua, a língua de sinais. E a língua de sinais, a cultura surda são todas reconhecidas por leis, regulamentadas por decreto no nosso país, e ainda assim a gente tem dificuldade de implementar essas mudanças. Há várias pesquisas no campo científico falando da importância da língua de sinais, da cultura surda, e a gente chega na prática pedagógica, uma coisa que eu me pergunto muito, por que a gente conseguiu avançar em termos de legislação, por que a gente conseguiu avançar em termos de pesquisas científicas, e quando a gente chega na escola, você ainda encontra práticas pedagógicas conservadoras ou ouvintistas de imposição. Então, fazer parte da comunidade surda é fazer parte de um mundo que reivindica direitos bilíngues, direitos culturais, o direito de exercer a sua própria cultura, o direito de falar a sua língua, de ler em sua língua, que é nosso tema de hoje, para poder ler nas demais línguas, né? Então, esses posicionamentos demandam uma educação que atende especificidades, né? Então, esse direito de acesso aos bens culturais do povo surdo, do povo ouvinte também, porque a gente está falando de biculturalidade, a gente está falando de bilinguismo, mas numa relação dialógica, numa relação democrática, não numa relação de imposição. Então, de ter acesso linguístico, acesso literário, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, a ideia é que a gente possa se abrir para esse mundo visual e linguístico, a partir desse princípio, para poder entender leitura e literatura surda, né? Compreender essas especificidades de desenvolvimento dos surdos e entender que essa relação é intertranscultural, é uma relação bilíngue e não de imposição, para poder a gente fortalecer essa cultura, a gente contribuir com essa cidadania surda. Então, é preciso que a gente estabeleça pontes de reconhecimento do mundo surdo e o mundo ouvinte, e não que a gente chegue colonizando, né, essas pessoas. Então, para chegar nessa reflexão de concepção de leitura, eu penso que o primeiro passo é essa reflexão de quem é essa comunidade. Quem são esses estudantes? O que eles têm de diferente ou de igual aos ouvintes? E essa diferença, como é que ela deve ser tratada? Então, duas perspectivas fundamentais, a meu ver, é a intertransculturalidade e o bilinguismo. Então, por quê? Porque os surdos fazem parte de uma comunidade visual, e essa cultura surda que você falava no início, é uma cultura completa, ela tem valores, símbolos, língua, que se estrutura numa relação espacial. Então, a gente sabe também, pelas pesquisas, que 95% dos surdos, ou aproximadamente isso, são filhos de ouvintes. Eles chegam na escola, geralmente, sem a língua. E nem na casa deles eles têm uma comunicação de fala. Então, como é que a escola, que historicamente tem uma cultura oral auditiva, vai contribuir com o desenvolvimento desse sujeito, né? Que convive numa sociedade majoritariamente ouvinte também, e que só saber a sua língua, sua cultura, não é suficiente para que ele possa interagir nessa sociedade, né? Então, eu penso que esse é o ponto de partida para que a gente possa chegar na questão da leitura, né? Toda essa reflexão
deve basear, então, a nossa concepção. Qual é a concepção que a gente tem de educação de surdos? Qual é a concepção de educação bilíngue? Qual é a concepção de leitura, como você estava falando? Então, a concepção, o viés que a gente está trabalhando aqui é o viés social, antropológico. A gente não tem pretensão de curar os surdos, a gente não tem pretensão de tratar, de reabilitar, a gente não vê a surdez como doença, mas a gente vê os surdos como participantes de uma comunidade. Então, nossa relação seria de um bilinguismo, vamos dizer, aditivo, complementar. E a gente quer que os surdos aprendam também a língua portuguesa, mas de uma posição complementar, sem tirar do primeiro plano a própria língua dele, a própria cultura. A gente não quer se sobrepor a isso, né? A questão do que essa comunidade já produziu. Então, língua portuguesa, para os surdos, é segunda língua. Assim como é para a gente, inglês, francês, a nossa primeira língua é a língua portuguesa, mas no caso dos surdos, é a língua de sinais. Então, é pensar a partir desse prisma que a gente vai compreender a língua portuguesa para surdos a partir da cultura surda e da língua de sinais. Então, apesar do nosso foco ser leitura, eu tenho que pensar como é que é essa leitura no caso dos surdos. A gente ainda tem poucas pesquisas nesse campo, mas a primeira coisa que eu fico pensando, né, o que significa, então, isso que a gente chama de oralidade, de escrita, né, para a comunidade surda. Então, voltando ao que você me perguntou com relação às concepções de leitura, a gente tem também uma prática conservadora na escola de que concepção de língua é código. Então, saber uma língua é saber a gramática, né? E o ensino fica preso a uma memorização de letras, de sílabas, e sílabas que vão formar palavras, palavras que vão formar frases, que vão formar texto. Então, o texto fica parecendo que é um produto, já está pronto, basta você decodificar o que já foi codificado para o emissor, né? E o receptor, o nome já está dando, porque ela só, né, recebendo, e aí, para ele fazer uma boa leitura, basta ele conhecer o código da língua. Isso é uma concepção conservadora, como se de leitura, uma concepção de leitura, como se ler estivesse atrelado somente à dissipação de palavras, né? Então, as informações estão no texto e cabe ao aluno só a tarefa de decodificá-lo. Só que a gente sabe que não é assim que as coisas estão. O professor lá na sala de aula sabe que não é assim. Se a gente pudesse lembrar de como foi o nosso processo de aprendizagem de leitura, a gente ia ver todas as dificuldades que a gente sofreu. E olha que nós somos ouvintes, nós falamos uma língua e precisamos ler essa mesma língua e escrever essa mesma língua. No caso dos surdos, eles falam uma língua e tem que escrever outra língua e tem que ler outra língua. Então, a coisa é mais complexa. Então, há várias críticas sobre essa concepção conservadora de leitura. E leitura, na nossa concepção, que a gente vai trazer aqui, é como esse processo de inter-relação entre o contexto que está em torno desse texto, a realidade, né, na qual o texto foi produzido, e o que está realmente escrito. Ou seja, é um encontro, é um diálogo. O leitor, ele sabe muitas coisas daquele tema. O estudante, e o que ele tem a acrescentar àquela leitura, àquele texto, ou o professor. Então, a gente entende leitura num processo dinâmico e não estático. Então, o aluno não é uma folha em branco, que chega lá e vai pegar um texto e tentar, a partir das sílabas, descobrir que palavra significa. Ele busca um sentido quando lê, ele não fica decodificando cada letra, cada sílaba, ele opera com conhecimento prévio. Então, o nosso estudante, ele tem o conhecimento que é anterior ao que ele está lendo, e aí, já trazendo o Paulo Freire para cá, para essa conversa, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, antes que eu leia a palavra escola, por exemplo, eu já sei o que é escola, eu estou matriculada numa escola, eu convivo todo dia numa escola, eu tenho um conhecimento prévio. Então, leitura aqui
num contexto muito mais amplo do que simplesmente decodificar o que alguém escreveu. O que a gente vê ali quando a criança está no processo de aprender a ler, que ela fica naquela silabação, ou falando letras, é porque ela está ali num processo técnico, né, de aprendizagem. Mas não é assim que as coisas acontecem quando a gente lê. A gente lê mesmo é de uma perspectiva global. A gente vê como um todo, a gente faz inferências, a gente levanta hipóteses, a gente já tem suposições, e a partir dessas suposições, a gente tenta compreender o que está acontecendo. Claro que eu não estou dizendo que não ocorra no momento da leitura, um momento de análise, um momento de síntese da palavra, um momento que você vai ver, sim, as sílabas, que você vai ver as letras, mas isso não é prioridade. E nem deve ser o ponto de partida. Porque o nosso estudante, ele tem conhecimento prévio, ou o professor pode provocar conhecimentos prévios ali. E no caso dos surdos, então, eles também têm o conhecimento prévio. Acontece que, na maioria das vezes, na escola, as pessoas não, os professores, profissionais, não sabem falar a língua de sinais. E aí a pessoa surda tem todo o conhecimento prévio em língua de sinais, se ela já sabe a língua de sinais. Eu estou falando de criancinha que às vezes chega na escola e nem língua de sinais sabe, né? Mas a proposta que a gente traz, então, aqui, no caso dos surdos, é de uma concepção de leitura baseada na visualidade. Então, para poder trabalhar leitura com esse estudante, eu tenho que partir, qualquer estudante, mas no estudante que a gente está focando aqui, partir da realidade, da especificidade da comunidade surda, no caso, o contexto que ele vive, o que interessa aquele estudante, partir de leituras significativas. O professor pode partir, por exemplo, de desenhos, de dramatização, de mímica, de imagens, 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 imagens. Então, o aluno vai conseguindo se sustentar, se sentir seguro, fazendo uma releitura daquela temática a partir do trabalho do professor, da provocação do professor. Então, nesses dois campos que eu quero trazer a questão da concepção de leitura. A concepção que a gente adota é uma concepção dialógica, uma concepção de inter-relação entre texto e o estudante, entre texto e o professor. Não está de uma forma pronta e que o aluno só chega para poder decodificar as sílabas e as palavras. Muito bem, gente. Olha, estamos aqui com a professora doutora Edeilce Buzar, ela que é professora de educação de surdos e libras aqui na rede pedagógica e é também professora da Universidade de Brasília. O tema aqui hoje é leitura, literatura e libras, mas vocês vão ver que esse assunto e esse tema puxa muita coisa relevante. Olha, nós podemos pensar, mas o que eu tenho a ver com essa história? O que eu tenho a ver com a educação de surdos, com libras? Gente, tudo a ver. Eu diria que esse aspecto da educação inclusiva, no sentido realmente plurissêmico, é o que de mais importante há na educação. Nós precisamos, né, fazer a leitura de nós mesmos, conhecer quem nós somos, o que nós somos, e também fazer a leitura, olha que interessante, da própria linguagem. Porque a própria linguagem, eu estou aqui até parafraseando o alemão, né, Jürgen Habermas, a própria linguagem vem distorcida, contaminada por discriminações. Então, muitas vezes, nós estamos excluindo pessoas, excluindo culturas, sem saber. Gostei muito das suas concepções, né, de leitura ampliada que você aqui apresentou, especialmente nesse foco na visualidade. Viu, Deus? Muito interessante mesmo, né? Então, veja, não serve só para as pessoas surdas essa visão ampliada de leitura. Serve para todo mundo, não é? Uma vez que eu sei respeitar a comunidade dos surdos, uma vez que eu sei o espaço, né, dar lugar ao espaço da educação de pessoas surdas, eu vou saber dar espaço para outras minorias, negros, índios, né, latinos. Isso é até interessante, porque muita gente pensa, Deus, que não, eu não sou minoria, eu sou branco, isso e aquilo.
Veja, mas aí se coloca em perspectiva com os americanos, por exemplo, é minoria. Não é? O Sim, brasileiro, diante dos estados do americano, né, ele é considerado discriminado. Então, a discriminação está em toda parte. É preciso, né, é necessário que a gente pratique uma educação que realmente emancipe as pessoas, emancipe o indivíduo e também a própria sociedade, não é mesmo, Davidson? com certeza. E só um indivíduo emancipado consegue emancipar o outro. Ou seja, nós fazemos parte de uma rede, né? Rede pedagógica, nesse caso aqui, mas também de uma rede social, de uma tessitura, né? Onde todos, um tenha que apoiar o outro, né? Como é que eu, enquanto profissional, eu até costumo dizer, olha, você vai adentrar em uma outra cultura, um outro mundo que é pautado pela visualidade, pela comunicação. E olha a responsabilidade, você vai adentrar como professor, como educador. E aí, como é que eu faço para ter uma relação de fato, uma relação pedagógica, de fato, com esses estudantes? É conhecendo os estudantes, é conhecendo suas singularidades, suas especificidades de desenvolvimento, que isso vai influenciar a minha prática pedagógica, isso precisa modificar a minha prática pedagógica. Não dá para simplesmente eu querer fazer tudo igual que eu faço para os meus alunos ouvintes, fazer para os alunos surdos. E no campo da leitura, por exemplo, com relação às pessoas surdas, a gente pode perguntar o que é leitura, né? Para uma pessoa surda. E ainda nesse princípio que você demarcou bem, em primeiro lugar, a gente princípio que as pessoas surdas se desenvolvem por meio da visualidade, que é isso que você falou agora, né? Por meio de uma experiência visual. Então, os surdos, por não conseguirem ouvir igual os ouvintes, ou por terem dificuldade, eles se desenvolvem por meio da visão. E você percebe surdos adultos com grandes habilidades visuais que nós, ouvintes, não temos. Ou então você tem um e outro, mas assim, a comunidade surda tem muita facilidade, por exemplo, com pintura, com caricatura, com charge, na área do design. Aquelas questões que são mais visuais estão mais relacionadas com a cultura surda. E, então, como é que isso pode influenciar nossa prática pedagógica, né? Nós, educadores? Que atividades didáticas ou estratégias visuais podem colaborar com a construção dessa leitura visual. Então, o que eu estou dizendo aqui, que a leitura para o surdo deve ser uma leitura visual. Porque se essa comunidade se desenvolve por meio de uma experiência visual, se eles estão no mundo por meio de uma relação visual com esse mundo, eles conseguem fazer uma leitura visual desse mundo, é a partir dessa leitura visual que o professor tem que trabalhar. E aí, ler nesse contexto significa, por exemplo, aprender a ler imagens, né? Como é que elas se apresentam, do que essa imagem está falando, ela está referenciada a quê, o que significa, como é que está sendo representada essa realidade. Então, que elementos visuais eu posso agregar, né, na minha prática pedagógica, mas não é só chegar, pegar um elemento visual e trazer para uma prática que era de ouvinte. Mas o professor também, ele tem que começar a pensar visualmente. O professor de pessoas surdas, que vai trabalhar com leitura, ele tem que, também, dentro do planejamento, ele tem que pensar como é que eu vou planejar essa aula, ele tem que planejar visualmente. Então, por exemplo, o tema é coronavírus. O tema da minha aula é coronavírus. Eu quero que meus alunos leiam um texto sobre coronavírus. Então, visualmente, eu coloco ali o coronavírus no meio. E aí eu penso, isso me puxa o quê? Vacina, isso me puxa pandemia, eu já vou para geografia, vacina, eu já vou para ciências. Isso daqui pode me trazer alguma questão com palavras que começam com a letra C, ou com có, né? Então, vai trazendo para a língua portuguesa as estatísticas de morte, a média de morte. Então, eu posso trazer para a questão da matemática, dependendo da idade do aluno. Mas o professor, ele tem
para ser professor de surdo, também pensar visualmente. Porque a nossa tendência é pensar de forma auditiva. Então, ele vai ter que ter acesso, o professor vai ter que ter acesso à multiplicidade de estilos e modos de expressões das culturas surdas. Eu costumo dizer, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem aluno surdo, frequentar uma comunidade surda, que pode ser uma comunidade, uma associação de surdos, pode ser uma igreja que tem surdos, pode ser uma escola que tem surdo, fazer um trabalho voluntário, mas você tem que ter contato com adultos surdos, para que você possa compreender e fazer esse trabalho. Então, o professor vai começar a pensar, eu tenho que trazer para dentro da escola estilos visuais, como, por exemplo, o teatro, o cinema, a fotografia, a informática, enfim, a visualidade, é isso que eu estou falando o tempo inteiro, né? Para que possam abrir caminho para esse pensamento visual, para esse pensamento imagem, pensar de maneira visual, tanto o professor quanto o estudante, porque é assim que o adulto surdo pensa, é assim que o adulto surdo se relaciona com o mundo. E a pessoa surda, por exemplo, como a gente falou, muitos chegam na escola, nem sabem língua de sinais, nem língua portuguesa. Aí, nesse caso, você precisa de um trabalho com linguagem visual também, para que esse aluno possa interagir, para que ele possa construir significados. Então, como eu já tinha falado, e a língua portuguesa, eu partindo desse trabalho visual, de leitura de imagem, mapa mental, de roteiro síntese com meus alunos, eles vão chegar na leitura da língua portuguesa. Mas eu tenho que partir do que interessa a eles e do que a cultura deles traz. A língua portuguesa aqui é a segunda língua, a gente costuma chamar de L2. Para se chegar nesse objetivo, é preciso, então, adensar a prática pedagógica com expressões faciais, expressões corporais, sinalização, ou seja, visualidade, é o que eu estou falando o tempo inteiro. Multiplicidade de formas de linguagem, então, literatura, como a gente vai falar daqui a pouco, né? Teatro, desenho, pintura, gravuras, esculturas, que canais também expressam essas linguagens, materializam essa linguagem, como as fotos, cinema, televisão, o jornal. Não dá para pensar uma sala, porque tudo para surdos tem que ser visual, até a organização da sala. Você tem que pensar de que forma que eu vou organizar essa sala visualmente para que meu aluno consiga se desenvolver. Então, os materiais que eu tenho que ter nessa sala também é pensado visualmente. Por exemplo, é importante que você tenha uma sala para estudantes surdos, câmeras fotográficas, que você tenha filmadora, computadores, tablet, notebook, internet, acesso a uma internet boa. Para os surdos tem que ser por esse caminho da visualidade. E é claro que, como eu falei ainda há pouco, não adianta só o professor pegar tudo isso e colocar como um apêndice de uma metodologia para o ouvinte. Mas ele mesmo tem que replanejar sua conduta, sua prática pedagógica a partir de uma visualidade. E aí é importante também uma formação, né? Que a gente possa compreender como é que eu penso pedagogicamente a partir da visualidade. Aí a gente tem curso de pedagogia visual, de letramento visual, mas assim, como o professor pode pensar o seu trabalho a fim de contribuir com o desenvolvimento desse aluno. Muito legal, gente, muito legal. Estamos aqui com a professora Deilce Buzar, professora de Libras e Educação de Surdos aqui da Rede Pedagógica e também da Universidade de Brasília. Isso mesmo. E aqui tem um recadinho que fixei aqui, olha, que essa live está sendo transmitida ao vivo em língua de sinais para a nossa querida Virgínia Megali. Ela está lá fazendo essa tradução, né? Em Libras, então, no seguinte endereço, olha, www.facebook.com/redeleitura. Repetindo, www.facebook.com/redeleitura. Quem quiser acompanhar essa live em Libras, pode então acessar esse endereço, que é o Facebook da Rede Leitura, e lá acompanhar em língua brasileira de sinais.
E, Edeilson, você mencionou aqui a literatura, né, surda, e eu até trouxe aqui um artigo que você indicou. Nós vamos disponibilizar esse artigo aqui no curso, né? Uhum. Olha, quem não está Sim. inscrito, gente, olha, é Literatura Digital, o curso. Esse curso foi gratuito para milhares de pessoas que se inscreveram antes. Agora ele custa R$ 100, mas é gratuito para assinantes da rede pedagógica, assinantes que pagam R$ 10 por mês, está bem baratinho, tá? Mas quem quiser pode mandar um direct também que a gente manda para vocês, dá um jeito de chegar a vocês esse texto, tá? Muito interessante, literatura surda. Edeilson, realmente é um tema pouco conhecido, não é mesmo? Sim. E mais uma vez, a gente vai falar primeiro de uma forma ampla, para depois a gente chegar na literatura surda, mas, de maneira geral, o que eu posso dizer, em primeiro lugar, é que quando a gente fala de literatura, a gente precisa falar de direito à literatura, né? O que é acesso a essa literatura, né? Reconhecer que aquilo que a gente, nós, nossa comunidade, considera indispensável para nós, é também dispensável para o outro. É uma questão de direitos humanos, né? Então, como é que a gente pode deixar alguém fora desse conhecimento que é tão salutar, que é tão importante para o desenvolvimento geral, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que a literatura é um direito. E é dessa forma que Antônio Cândido, eu vou citar aqui, né, vai trazer a questão da literatura como um direito humano. E se é assim, ninguém pode ser excluído do seu acesso. Então, a literatura, a arte, elas devem ser oferecidas, ofertadas a todas as pessoas. Se você perceber a literatura, ela traz muitas coisas relacionadas à emoção, à subjetividade, aos sentimentos do ser humano, a necessidades que não podem deixar de ser satisfeitas, porque nós somos sociais, nós também somos emocionais, intelectuais, e como é que a própria literatura pode nos ajudar nessa organização pessoal. Então, a gente não pode agir de forma mutiladora, né, excludente com grupos com relação à literatura. Então, é nesse sentido que nós destacamos que as pessoas surdas têm o mesmo direito à literatura que as demais pessoas. E que, ao longo do tempo, elas sofreram privações de toda a ordem, né? Preconceitos, como você coloca, pelo fato de não ouvirem ou de ouvirem parcialmente, vai acarretando impactos nessa inserção cultural, na aquisição, na aprendizagem, na aquisição de uma linguagem, de um desenvolvimento cultural. Então, o primeiro fato que a gente tem que considerar na literatura é de que a gente precisa ofertar para toda e qualquer pessoa o acesso à literatura. Mas o que seria, então, literatura, né? A literatura, ela envolve todas as criações de ordem poética, ficcional, dramática, todos os níveis de uma sociedade, todos os tipos de cultura, desde o que a gente chama de folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas, né, e difíceis de produção escrita das grandes civilizações. Então, a literatura, ela abrange toda a produção artístico-cultural dos seres humanos. Ela é inerente ao ser humano. O ser humano tem essa capacidade cultural de se desenvolver criativamente, né, de se expressar criativamente. Então, a literatura é considerada uma manifestação universal. Todos os povos têm literatura. Não há povo e não há homem que possa viver sem literatura, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fantasia, de fabulação. Então, dessa forma, a literatura ela abarca toda a criação linguística dos povos, desde contos, poemas, sermões, anedotas, cantos, teatros, desenhos, romance, entre outros. Então, é nesse sentido que a gente
fala que é um direito de todo e qualquer ser humano ter acesso à literatura. É um direito inalienável, independente de cor, credo, raça, religião, localização geográfica. Eu acrescentaria, independente de condições físicas, intelectuais, as pessoas têm direito à literatura. Então, eu acho que a gente precisa compreender a literatura como um fator indispensável até para a humanização, né? Então, a literatura, ela confirma o homem na sua humanidade, ela atua no emocional, no social, e aí a gente precisa, então, que todas as pessoas tenham acesso a essa literatura, que pode contribuir, inclusive, com a sustentação subjetiva. Muitas vezes a gente está lendo um livro, ou assistindo uma peça, ou vendo um conto, com conflitos psíquicos, ou então com relacionamentos, ou com sentimentos como medo, frustração, e isso repercute também em nosso emocional, em nossa condição subjetiva. Então, saber, a literatura promove essa compreensão de que nós fazemos parte de um todo, de um grupo, e ela acaba contribuindo de forma significativa, né, na vida da sociedade, favorece o exercício da cidadania e até a formação do desenvolvimento intelectual, claro. Mas a literatura tem um autor, não vou lembrar agora o nome, ele fala que a literatura é relacional, no sentido de que ela existe, ela está ali, mas se ninguém vê, se ninguém lê, se ninguém interpreta, não existe. Ela precisa de alguém que vai interagir com ela. Ela depende de alguém que resolve ler, por exemplo, uma obra, né? E não, ela já existe, pronto, né? E aí, no caso da literatura surda, que é o nosso foco aqui, é preciso que a gente considere que o sistema de escrita da língua de sinais, ele não é muito difundido, e nem muito conhecido, e nem reconhecido legalmente no Brasil. Apesar de já existirem vários estudos científicos a esse respeito aqui no Brasil, ainda não tem uma legislação que fale de escrita de língua de sinais. Nesse sentido, quando eu falo de literatura surda, eu preciso compreender a literatura surda de forma sinalizada, né? A produção direta em língua de sinais, com todo o conjunto cultural surdo que esse tipo de saber constrói. Então, falar de literatura surda é poder compreender que durante muito tempo a pessoa surda não aparecia na literatura, ou então, quando ela aparecia, era de forma caricata, uma perspectiva de doença, né? Até na Bíblia a gente tem alguns contextos, né, de surdo, enquanto uma pessoa doente, ou então na literatura médica, um olhar clínico, né, terapêutico sobre o outro. Tem um surdo no Brasil que ele escreve muitas coisas, e a pesquisa sobre literatura surda, que é o Mourão, e aí ele diz que a literatura surda produz representações em espaços sociais e educacionais. E muitas vezes o que a gente encontra dos surdos lá na literatura não é exatamente o que acontece na comunidade, não fala exatamente de diferença, de minoria linguística. Então, a literatura surda, construída pelos surdos, tenta se contrapor a esse viés deficientista sobre a pessoa surda, que a gente encontra na literatura de maneira geral. Então, a literatura surda, ela traz um viés sociocultural, no qual a língua, a cultura, os valores sociais dessa comunidade são destacados. Então, você percebe, na produção que os surdos têm fazendo, que eles vêm fazendo ao longo do tempo, uma necessidade de afirmar sua identidade, de construir uma consciência do que é ser surdo, né? Então, o surdo vai se assumindo como sujeito ativo de sua própria história, vai se inscrevendo na literatura por meio de uma experiência visual e libertando-se dessa imagem estigmatizada, né? De que ele é doente, é problemático e tal. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é que durante muito tempo a literatura surda, ela era ágrafa.
era passada de geração em geração por membros surdos por meio da língua de sinais. Então, nos encontros de surdos, nas comunidades surdas, nas associações, tinha sempre um surdo que contava histórias, tinha sempre um surdo que contava piadas, e aí isso ia passando de uma geração para outra, de um surdo para outro. Somente com acesso à educação é que as pessoas surdas passaram a adotar também mecanismo de produção literária, a escrita, mas a escrita em língua portuguesa. Você encontra alguns livros com escrita de língua de sinais, mas a maioria escrita de língua portuguesa. Então, e também tem muito hoje, na literatura surda, tecnologia, vídeos com produções literárias contadas pelos surdos, literatura surda sinalizada, ela se desenvolveu, então, pela tradição. Esse surdo que estuda a literatura surda, ele chama esse momento da história da literatura surda de mãos literárias. Ou seja, os surdos se reuniam e contavam, faziam caricaturas visuais mais sinalizadas. Eu presenciei isso muitas vezes, frequentando a associação de surdos, de ver surdos contando piadas ou fazendo caricatura do outro em língua de sinais ou contando uma história, e a gente nunca registrava isso, eles nunca registravam. Então, eles produziam um conhecimento singular, visual, facial, corporal e linguístico, o que era em língua de sinais. Então, ele chama esse momento aí de mãos literárias, que esse momento é muito importante também na história da literatura surda. Eles contavam histórias, eles contavam piadas, faziam poesias, tudo em língua de sinais, né? E isso pôde empoderá-los em termos de conhecimento e todo aquele cabedal que a gente já falou da literatura. Agora, atualmente, há na comunidade surda alguns livros de literatura que a gente pode e deve trazer para a escola, que são adaptações de clássicos da literatura infantil ouvinte. Por exemplo, tem o Cinderela Surda, Rapunzel Surda. Esses livros, eles vão trazendo desenhos que buscam, ou seja, a questão da visualidade, imagem, buscam retratar bastante expressão facial, que é uma característica muito importante dessa comunidade. Eles contam em Libras e também na forma escrita da Libras, ou então na escrita da língua portuguesa. A gente percebe que já há nesses livrinhos de história surda, de literatura surda, elementos da cultura surda. Por exemplo, no Cinderela Surda, ela não perde o sapatinho, que ela perde a luva, que a coisa mais importante da comunidade surda são as mãos, né? Então, e também lá na historinha da Cinderela Surda, quem tiver a possibilidade pode achar na internet, tá? Eu acredito que já está livre para download, e ela é fluente em Libras, o príncipe é fluente em Libras, a madrasta não sabe Libras, não aceita Libras. É muito interessante. Também no contexto da literatura surda, tem um outro livro que é Curupira Surdo, que é de um amigo nosso aqui de Brasília, o Amarildo João Espíndola, que é surdo, professor da UNB. Ele escreveu junto com os professores lá de Rondônia, ilustração de alguns surdos lá. É o primeiro livro de literatura surda lá de Rondônia, uma narrativa infantil-juvenil. Eles fizeram uma adaptação também da lenda amazônica e Curupira, né? Então, a gente vai percebendo que eles começam a entrar nesse campo por meio da adaptação do livro. Mas a gente tem também outros livros lançados, por exemplo, a gente tem Patinho Surdo, tem Adão e Eva, mas aí vem as crises, porque estão adaptando livros, literatura da literatura ouvinte, mas esse foi o primeiro passo para poder adentrar nessa questão da literatura escrita, porque já tinha uma literatura anterior. E eles fazem também uma preocupação com a cultura surda, suas singularidades, mas há uma crítica no sentido de que precisa ser criadas histórias
a partir da cultura surda, literatura, a partir da cultura surda, da identidade surda, da língua de sinais, da visualidade. Então, a cultura em relação ao povo surdo, a gente percebe que ela vem avançando, a questão da escrita, da Libras, e a partir do momento que nosso país reconhece essa língua por lei e que ela regulamenta, e também a partir do momento que a gente insere nos cursos de licenciaturas disciplina de Libras, a gente começa a agregar valor a essa comunidade e eles vão tendo conhecimento também, contato com outras questões do reconhecimento dessa língua. Percebe-se atualmente um aumento nas produções literárias do povo surdo. Então, e já começa a ter várias produções também, independente das dos ouvintes. É importante destacar, então, que essa literatura surda, ela possui como principal característica a visualidade, que é o que a gente está falando da leitura lá no início, o uso de elementos culturais da comunidade surda na trama. Então, é de uma ética e uma estética visual que estamos falando, quando estamos falando de literatura surda, de valores linguísticos culturais do povo surdo. Então, você encontra nas narrativas personagens surdos, valorização das experiências, da vivência daquele povo, empoderamento do sujeito surdo em relação ao sujeito ouvinte, ênfase nas experiências visuais, Libras, e até tem alguns autores que falam que essas obras, elas têm um caráter político, porque elas redimensionam o olhar do leitor para perceber o surdo, mas numa perspectiva de diferença, e não de deficiência, um sujeito com uma identidade positiva, atuante. Então, a partir do último século, a gente tem mídias, né, produzidas por surdos, sobre os surdos e para os surdos. E nesse contexto, a literatura surda vem se desenvolvendo muito até agora. Então, a gente tem histórias com língua de sinais, né, que traz a questão da identidade, da experiência visual. Tem uma editora, eu estou aproveitando, Edvaldo, qualquer coisa você chama aí, tá? Eu vou falando. Okay, mas tem uma editora que acabou fazendo uma produção muito interessante, a editora Arara Azul. Ela disponibilizou a coleção Clássicos da Literatura em Libras e Português. Então, mas nesse caso, são histórias da nossa literatura clássica traduzida em Libras, né? Então, a gente vai percebendo clássicos como Alice no País das Maravilhas, Aventuras de Pinóquio, a história do Aladim, a Lâmpada Maravilhosa. Há também obras para jovens e adultos, né, dessa mesma editora. Tem Iracema, por exemplo, Alienista, né, a Cartomante, o Relógio de Ouro, a Missa do Galo, tudo com tradução em Libras. Então, a gente tem bastante material. Por que a gente está tendo dificuldade de trabalhar literatura surda na escola, né? Há também materiais produzidos pelo Ministério da Educação, há alguns anos atrás. Eles produziram material muito interessante de histórias infantis, em língua de sinais. Por exemplo, tem um material, vocês acho que encontram na internet, Chapeuzinho Vermelho, A Raposa e as Uvas, A Lenda do Guaraná, Branca de Neve e Sete Anões, Curumim, que virou gigante, A Lebre e a Tartaruga. Tem um DVD sobre o hino nacional em Libras, e aí os surdos lá do INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que fica no Rio de Janeiro, produziram também um DVD sobre o nosso hino. E a gente tem, assim, incontáveis materiais que a gente pode utilizar na sala de aula. Nós temos na publicação de Contando Histórias em Livros, os clássicos da literatura mundial, um grupo de atores surdos, que aí eles contam historinhas tipo Patinho Feio, Os Três Ursos e Cinderela, e aí tem todo um cenário, uma produção cinematográfica. Então, um dos grandes entraves linguísticos da pessoa surda nesse campo da literatura é a modalidade escrita das línguas, né? Porque ao longo do tempo, essa comunidade, ela tem uma literatura construída primeiro por meio de gestos, teatro visual, língua de sinais,
artefatos culturais, caricaturas visuoespaciais, que eram repassadas, como eu falei, de geração para geração dentro da comunidade. Mas o que vem ocorrendo nas últimas décadas é essa possibilidade da transcrição da literatura surda, ou da adaptação da literatura ouvinte, com componentes culturais surdos. Às vezes pega uma história, grava em Libras, ou escreve em língua portuguesa, ou por meio da escrita da Libras, tem alguns casos, sim, em linguagem direta com a comunidade surda. Então, a primeira literatura, vamos dizer assim, que a comunidade surda produz, é uma literatura face a face, pessoal. E a partir do momento que a internet, né, o desenvolvimento tecnológico vai, e que essa comunidade vai adentrando também na educação, aí ela vai produzindo outras formas de literatura, novos registros, trazendo também implicações para esse modo de produção, circulação e consumo da literatura surda. Dessa forma, fica mais evidente a importância das pessoas surdas, aquilo que eu comecei, eu vou agora fechando, terem acesso à literatura e produções referentes à cultura surda, à visualidade, à língua de sinais. Eles poderão desenvolver, inclusive, um autoconceito com relação à própria surdez, né? E às pessoas surdas. Então, uma dessas produções artísticos, culturais da comunidade surda também é o teatro, o cinema, e aí por diante. Mas, em linhas gerais, a literatura surda, ela vem crescendo muito. E a partir do momento que a gente consegue, aquilo que a gente estava falando, emancipar, contribuir com a emancipação do outro, quando ele consegue participar como cidadão, se empodera, ele consegue também ter uma ação dentro do campo da literatura. Muito bem, olha, nós estamos aqui com a professora Deilce Buzar, professora de Educação de Surdos e Libras aqui da Rede Pedagógica e também professora da Universidade de Brasília. Ela que está aqui falando sobre leitura, literatura e Libras, que é um tema muito importante, né? Existe um universo de riquezas culturais aí junto nessa comunidade de pessoas surdas. Quando você, né, não reconhece, menospreza, ignora uma pessoa surda, não é só ele quem perde, você também perde, porque é uma pessoa e cada pessoa tem, né, a sua individualidade, os seus conhecimentos, a sua cultura, a sua contribuição a oferecer. Então, a professora Deilce, ela joga luzes sobre a importância, né, sobre o dinamismo dessa cultura das comunidades surdas, o que é muitíssimo relevante. Deus, estamos chegando aqui ao final e tem alguns comentários, né? Por exemplo, eu vi aqui uma pergunta a respeito de como proceder na educação infantil com as crianças surdas se a professora não sabe Libras. Como resolver essa questão, hein, professora? Realidade, infelizmente, geral no Brasil. A maioria dos professores não sabem Libras, não existe uma política de formação séria e aprofundada, e é como se saber Libras não fosse tão importante, mas é fundamental. Como é que eu vou trabalhar com uma comunidade que a primeira língua é a língua de sinais e eu não sei falar Libras? Para você passar por uma seleção na escola americana, você tem que saber inglês. Então, se você não sabe, você não entra. Mas por que quando a gente vai trabalhar com surdos, não existe essa preocupação por parte dos governantes ou por parte das políticas de uma formação, né, para essa pessoa? Então, primeira coisa, a criança surda, se é educação infantil, geralmente, não sei essa situação que você está colocando, mas geralmente a criança também não sabe Libras. É uma situação em que a maioria das crianças que chegam na escola chegam sem língua. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é imersão linguística. Não adianta, não tem como eu ficar trabalhando nada se o meu aluno não sabe língua, não tem uma língua.
E eu preciso também aprender essa língua. E aí, o que acontece? Eu preciso promover encontros espontâneos entre adultos surdos e a criança, e a comunidade escolar, o professor pode aproveitar aquele momento para aprender também. Não é para o adulto surdo chegar lá e ficar ensinando a criança da educação infantil, letra A, letra B, ou então assim é árvore, assim é casa, em Libras. Não, mas até a partir da literatura surda, que a gente falou ainda há pouco, então ele contar historinhas, ele brincar, ele conversar, ver filmes juntos, ou então professores que tem na escola que sejam fluentes em Libras, para que essa criança possa adquirir. Já foi uma live que a gente fez aqui uma época, a diferença entre adquirir e aprender. Então, ela precisa primeiro adquirir uma língua, que é a primeira, a mais importante no desenvolvimento da comunidade surda, que é a língua de sinais. Então, promover estratégias metodológicas, atividades didáticas, onde essa criança possa, de forma espontânea, ter acesso à língua de sinais. E você, professor, também tem que aprender a língua de sinais. No seu caso, não é aquisição, é aprendizagem. Porque o professor, na maioria das vezes, é um ouvinte que já sabe língua portuguesa, não sabe língua de sinais. E onde que eu vou e onde que eu aprendo? Aqui na rede pedagógica, a gente tem um curso, né, de educação de surdos e libras, e você pode aprender a língua de sinais, você tem que procurar, como eu falei inicialmente, as comunidades surdas, associações, igrejas, escolas, para ter contato com adultos surdos, para que você possa também aprender a língua. Então, acontece muito de que o estudante fala uma língua, o professor fala outra. E não dá. É preciso que haja um encontro dialógico entre professor e aluno. Então, a educação infantil, na maioria das vezes, o aluno precisa, em primeiro lugar, aprender uma língua, adquirir uma língua. E o professor não tem saída. O professor de criança surda tem que saber a língua de sinais, tem que adentrar nesse mundo da cultura surda, tem que conhecer adultos surdos, e é um trabalho que você vai fazer, que vai também mexer com o seu desenvolvimento profissional, que é um desafio, mas também que vai provocar mudanças, né, em sua postura, em sua prática pedagógica. É verdade, veja, não é só aprender também Libras, como aqui pontuou a professora Edeilson muito bem, não é só aprender Libras, é também aprender a cultura, é também, né, se formar em educação de pessoas surdas, que é muito mais complexo do que simplesmente aprender Libras. E a professora citou aqui o curso que ela ministra, um curso muito interessante aqui na rede pedagógica, Educação de Surdos e Libras, um curso 100% acessível, muito baratinho, por quê? O curso é R$ 200. E você que é assinante da rede pedagógica, que pode escolher 2 cursos por ano, né, tem aí a prerrogativa de optar, né, por esse curso, uma das suas 2 escolhas, e fazer. O curso tem muitos diálogos, o curso tem as bases, os fundamentos da Libras, da língua brasileira de sinais, tem esse aspecto mais da educação de surdos, que é algo mais abrangente, é um curso muito rico. E para ser assinante da rede pedagógica, você pode pagar R$ 10 por mês ou R$ 100 por ano, para ter acesso a todas as semanas, a 2 cursos de 60 horas por ano. Eu recomendo que um desses 2 cursos seja esse curso da professora Edeilson Guzar, né? E também você tem muitos outros conteúdos, atividades para você utilizar, né, na sua atividade docente cotidiana. Muito rico mesmo, um curso excelente. Ela conta aí com pessoas surdas e com intérpretes para fazer os diálogos, né? Realmente é uma experiência muito rica esse curso de Libras. E muitos estados, muitos municípios pagam a mais para o professor que tem, né, essa formação, esse conhecimento. Né? Nada mais digno do que você ter uma remuneração compatível com uma formação, né, especializada. E, professora, realmente aqui, muitos comentários aqui. Essa pergunta que eu citei foi a Estela, né, Bom Tempo, que perguntando como é que faz para ensinar, né, uma criança surda se o professor
não sabe Libras, né? Realmente, aí no caso, o professor precisa aprender a língua e a criança precisa adquiri-la, se já não tiver feito. Então, gente, é muito interessante isso. Às vezes a pessoa pensa, vou aprender inglês. Quando você aprende inglês, você aprende também a cultura dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Irlanda, da Austrália, dos países que falam a língua. Eu quero aprender alemão. Junto com o alemão vem toda a cultura da Alemanha, né? Dos países também, né? Onde a língua é falada, né? Como, por exemplo, a Suíça. A mesma coisa com Libras, né? Quando você aprende Libras, vem a cultura, né, das comunidades surdas junto. Isso é muito, muito, muito interessante. Vamos aqui pegar mais uma pergunta aqui, né? Olha só, uma pergunta aqui para a professora responder. Muitas pessoas fizeram perguntas aqui, muitos comentários interessantíssimos. Eu li todos, gente. Esses comentários têm ficado gravados lá no Facebook da Rede Pedagógica, viu? Seus comentários não estão sendo descartados. E daqui a pouco essa live vai estar no YouTube da Rede Pedagógica, no nosso canal. E lá vamos estabelecer um fórum. As pessoas que não puderam participar aqui ou que participaram e que querem travar um debate mais aprofundado sobre, né, a literatura, Libras e também a leitura de pessoas surdas, podem entrar daqui a pouco, vai estar lá no canal do YouTube, deixar comentário, você pode dar a sua contribuição. Todos aqui estamos aprendendo juntos, né? Muito interessante mesmo. Eu quero aqui, né, ler aqui o comentário da Zenaide R. Rocha. Zenaide R. Rocha, né? Ela disse o seguinte, Deilce, literatura surda aparecia, né, como uma doença, né? Muito triste, precisa mudar. Não é mesmo, Deilce? Com certeza, com certeza. A gente precisa mudar de concepção, né, de uma perspectiva de normalidade, de que existe um outro que é normal, que é superior, e quem é diferente, que se desenvolve de outra maneira. Esse daí é deficiente, precisa ser habilitado, ser curado. Não, isso não cabe na educação. Na educação, o nosso olhar deve ser outro. É um olhar de reconhecimento para esse outro que se desenvolve de forma singular, que tem suas especificidades, e que isso vai repercutir na minha relação. Então, como é que eu, professor, vou contribuir com o desenvolvimento de uma comunidade ou de um sujeito que faz parte de uma comunidade que é diferente da minha? Eu sei que, às vezes, parece que a gente está exigindo muito do professor, mas é que não existe formação concluída, né? Você não sai da universidade com um diploma e diz, pronto, já sei tudo. Quando você chega no trabalho, você descobre que está faltando um monte de coisa. Então, é sempre estudar, sempre buscar mais conhecimento para que você possa contribuir. O papel do professor, então, nessa questão da leitura que a gente trouxe hoje, é incentivar o aluno a ler, ajudar a descobrir diversas utilidades da leitura. Não é só ler por ler, ou ler porque eu vou fazer um exercício depois, cobrando que você leu. Mas é descobrir que a gente lê porque, por algum motivo, às vezes é ler por prazer, mas às vezes é ler para se informar. Então, quais são as utilidades? O professor, ele traz muito essa reflexão para o aluno. Quais são, ou deve trazer, quais são as utilidades da leitura em situações que promovam uma aprendizagem significativa, como a gente estava falando, né? Colaborar com a construção de recursos, de instrumentos que vão promover esse processo, transformar o seu aluno em leitor ativo, ele tem opinião para dar sobre aquele assunto. O exemplo que eu dei do coronavírus é o tema que está em voga, infelizmente, no mundo. Então, com certeza, o seu aluno tem uma série de informações a esse respeito, de conhecimentos prévios, que a gente tem que saber o que ele já sabe, para poder a gente acrescentar informações novas que possam contribuir com a transformação desse conhecimento, ou com a complementariedade, vamos dizer assim. Então, o aluno precisa saber o que eu tenho que ler. Ler por ler?
A maioria dos alunos fica, eu não sei por que eu estou estudando isso, eu não sei por que eu estou estudando aquilo, não consegue relacionar aquilo com a realidade dele, porque o professor não relacionou. Porque o conhecimento veio de forma fragmentada. Então, o papel do professor, nesse caso, é orientar, é mediar o conhecimento, levantar questões. Será que é isso mesmo? Se você já pensou de uma outra forma, então o professor também é ativo, mas não para chegar e dar a resposta pronta, mas para provocar o aluno a encontrar suas respostas. A gente não pode esquecer que a maioria dos alunos surdos, então, mais uma vez, isso a gente já falou hoje, mas repetindo, chega na escola sem língua, que é o caso da pergunta, esqueci o nome dela, mas não sei se que falou do aluno da educação infantil que não sabe língua de sinais. Como é que ela vai ensinar? A maioria dos alunos surdos chega na escola sem língua. E o trabalho com os surdos deve se dar por vias metodológicas, estratégias pedagógicas diferentes das dos ouvintes. Os surdos têm que aprender a ler e conseguem. Aprender a ler, aprender a escrever, aprender geografia, ciência, tudo eles conseguem, mas não pelas mesmas vias dos ouvintes. A criança surda, ela vai usar na construção das hipóteses sobre a leitura, lembra que a gente falou que a nossa concepção de leitura, ela prevê uma inter-relação entre o texto e quem está lendo, e a gente vai construindo hipóteses, vai buscando sentidos, e não A, B, com A, L, com A. Não é isso que a gente faz. Fica, bala, 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 que bala. Então, ele vai buscando sentidos. E a criança surda, então, ela também constrói hipóteses. Só que são hipóteses apoiadas nas habilidades visuais, como a gente falou hoje aqui. Então, o trabalho do professor é partir da visualidade. Ele pode chegar no momento, dependendo da idade do aluno, aí a gente já está falando mais para frente, não da educação infantil, uma análise contrastiva, comparar, olha, em Libras é assim, mas em língua portuguesa é assim. Nenhuma língua é melhor do que a outra. Esta é a sua língua, você está falando certo, você está empoderar também o seu aluno. A sua língua está correta, ela é a primeira língua, é assim mesmo, está correto. Em língua de sinais, a gente já tem umas mudanças, tem umas semelhanças, mas tem umas diferenças, que é o que a gente fala de análise comparativa. E o mais importante, para fechar, que eu considero, é que você deve ler para seu aluno. Deve ler diariamente, mesmo que ele seja surdo. Claro que você vai ler em língua de sinais, né? Mas você tem que ler para as crianças surdas. Deixar que elas vejam as imagens. Eu fiz uma pesquisa aqui numa escola em Brasília e acompanhei um momento de leitura na escola que a professora levava as crianças surdas e ouvintes para uma biblioteca, deixava eles lá à vontade. Os surdos ficavam discutindo as imagens. Eles não estavam discutindo as letras, a história, mas as imagens. E o professor vem e pergunta qual é o título da história, quem são os personagens da história. E antes disso, o aluno surdo, ele vai ver a capa do livro, olha com a cor da roupa da Branca de Neve, olha com... Então, tem uma leitura de imagens que é fundamental e que é importante, que é essa coisa da visualidade, muito antes de chegar na palavra em si. Português é a segunda língua, então primeiro eu tenho que basear tudo em língua de sinais e na visualidade. E às vezes tem pessoas, eu acredito que você tem um jeitinho que cheira livro, que gosta de cheirar o livro, que livro novo, que livro maravilhoso e tal. Deixar que seu aluno pegue o livro, que ele manuseie, que ele veja a capa, a contracapa, que ele... E na hora de escolher os livros, pensar nisso. O que ele pode trazer de visual para complementar, deixar que ele cheire o livro, que ele discuta a temática. Então, eu percebia muitos alunos discutindo o assunto, não o que estava escrito, mas o que eles deduziam, as hipóteses que eles construíam a partir das imagens. Então, eu enquanto professor, o que eu vou fazer? Eu vou ler contos para os meus alunos, bilhetes, cartões, anúncios, rótulos, etiquetas, livros, etc. A ênfase, então, a mensagem que deve ficar é: a mensagem deve ser em ler e não em ensinar a ler. Que essa a aquisição, ela tem que ser uma aquisição prazerosa e uma aquisição significativa. Ler textos variados, o mais importante é ler, 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 ler,
para poder eles gostarem de ler, né? Entenderem qual a importância, porque é muito complicada a situação dos surdos. Fala o tempo inteiro uma língua e tem que ler outra. Então, não é nada fácil, é tudo muito complexo. Mas eu acho que fica muito interessante se a gente fizer um trabalho no sentido de trazer a leitura de uma forma prazerosa para dentro da sala de aula e a partir de uma perspectiva visual e cultural da surdez. Muito bem, Deus. Gente, olha, quem está aí nos acompanhando, ou que vai acompanhar depois, essa é a professora Deilce Buzar, ela que é doutora, professora de Libras e Educação de Surdos aqui na rede pedagógica e também na Universidade de Brasília. Deilce, estamos aqui encerrando essa live, uma pena que o assunto, além de ser muito importante, é muito gostoso, né? Muito interessante. Eu gostaria que você fizesse aí um sinal para as pessoas fazerem print e depois distribuírem nos stories aí para nós divulgarmos essa live que é tão importante, especialmente para as pessoas surdas. Eu vou fazer o de literatura, que é o L circulando. Vamos fazer print aí, gente, olha. Literatura, mais um pouquinho. Isso. Literatura surda. Literatura surda. Muito legal. Agora, já abusando da sua paciência, da sua boa vontade, Deilce, eu quero lhe pedir para mandar uma mensagem. Eu vi que tem muitas mães aqui de pessoas, né, com deficiência auditiva ou surdas, né? Eu quero que você mande algumas mensagens aí para essas pessoas, tanto para os familiares como também para as pessoas surdas que são tão especiais para a gente. Bom, a mensagem que eu deixo é que as famílias de pessoas surdas, elas precisam compreender que seu filho não tem nenhuma doença, não tem nenhum déficit, nenhum problema, não são anormais, são pessoas que se desenvolvem de outra maneira. E entender que o que caracteriza os seres humanos é a pluralidade. Não existe uma forma padrão de se desenvolver e de ser no mundo. Então, a partir do momento que você olhar para o seu filho ou para seu aluno como mais uma forma de ser e estar no mundo, de desenvolvimento, de singularidade específica, é buscar conhecer que singularidade é essa, que especificidade é essa, é adentrar nessa cultura, nesse mundo, é começar a participar das lives, é frequentar as associações, as comunidades surdas, para poder compreender que seu filho, seu estudante, ele vai conseguir se desenvolver sim. Por que ele não está conseguindo se desenvolver? Porque nós estamos ainda equivocados com relação à forma como nós devemos nos relacionar com pessoas que são diferentes, a forma como nós devemos contribuir com a construção do conhecimento, tem que ser por meio de uma atividade didática, de uma estratégia pedagógica diferenciada, mas com o mesmo objetivo dos demais alunos. Então, é dizer, não percam a esperança, sigam firmes, se não está dando certo por o caminho, vão buscando outros, busquem adultos surdos que possam contribuir tanto na escola quanto na família, para que vocês vejam que hoje nós temos na nossa sociedade uma série de surdos que estão muito bem em termos profissionais, em termos acadêmicos, a gente tem vários surdos com formação. Hoje, atualmente, a gente tem vários surdos que são mestres, que são doutores, que são professores de universidades. Então, eles conseguem, sim. Por que, então, que meu filho não está conseguindo? Por que, então, que meu estudante não está conseguindo? Porque está faltando algum ajuste aí no campo das relações, ou na educação, ou no contexto familiar. Então, família, busquem comunidades surdas, busquem informações a respeito, porque seu filho é muito competente visualmente. E professores, busquem aprender essa língua, busquem aprender mais sobre essa cultura. Nós estamos à disposição para contribuir com esse conhecimento. Muito bem. E antes de eu te pedir para te encerrar aí, para você fazer uma mensagem curtinha em Libras também para essa comunidade querida e maravilhosa, Deilce, eu quero aqui, né, eu referi aqui a expressão deficiente auditivo, em atenção à mamãe, aí, a mãezinha que usou a expressão, né? Mas nós sabemos, gente, que nós temos uma convenção da ONU. Eu tive até o prazer de trabalhar, né, com o relator dessa matéria no Congresso Nacional, Convenção da ONU das Pessoas com Deficiência, a expressão
que hoje existe. No caso das pessoas com surdez, né? Se usa a expressão surdos, é o que está mais comum, mais aceito hoje. Se amanhã a comunidade quiser mudar, ser chamada de outra coisa, não tem nenhum problema, não é mesmo, Neuci? Com certeza. Mais importante é esse reconhecimento do outro, não é? A gente erra muito nos termos. Muda de termos, mas a gente não reconhece o outro na sua diferença, na sua alteridade, e eles têm todo o direito de se ressignificar e a gente só tem que acompanhar. Eu quero, então, agradecer. Você quer que eu fale em Libras, né? Isso. Agradecer a comunidade surda, a família surda, aos professores que participaram desta live, agradecer a cada um que está aqui e torcer para que a gente possa ajudar a transformar a educação de surdos no nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado. E depois vamos combinar de você vir aqui com exemplares de literatura surda, mostrar aqui para as pessoas como é que funciona, fazer algumas leituras. Vamos combinar isso depois. Combinado? Ótimo, excelente. Então tá jóia. Combinado. Boa noite, viu, Deilce? Muito obrigado. Boa noite, gente. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Pessoal, então essa aí foi a Deilce Buzara aqui com a gente, né? Nessa atividade riquíssima da rede pedagógica. E nós voltamos no dia 9. Dia 9 nós estaremos aqui a partir, 9 de março agora, a partir das 19 horas, com Mônica Tim, ela que é CEO, né? Presidente do Elefante Letrado, vai estar aqui com a gente falando de literatura digital. Vai ser muito bacana, né? Esse evento que vai marcar o encerramento dessa formação literatura digital que está lançando o projeto Rede Leitura. Lembrando que você tem acesso gratuito, você que se inscreveu no programa, à plataforma Elefante Letrado até o dia 9 de março. E também, no dia 9 de março, às 20 horas, vamos ter uma atividade do curso Prática em Transformação Digital. 20 horas com a professora Fabiane Gontijo. Esse curso é 100% grátis e você ainda pode se inscrever. Os conteúdos ficam gravados, você pode acessar de acordo com a sua disponibilidade. É só você ir em www.rpad.com.br, pesquisar o curso Prática em Transformação Digital e se inscrever para garantir o seu certificado de 20 horas, tá certo? Agradeço muito a companhia de vocês. Vamos sim defender, vamos lutar pelas pessoas surdas, vamos lutar para que a educação de pessoas surdas seja uma prioridade. Chega, é uma vergonha, né? É uma vergonha a exclusão que se faz hoje das pessoas surdas no sistema educacional. Isso não pode continuar. Muito obrigado aí, gente, e até o dia 9 com Mônica Tim e Fabiane Gontijo. Deixa eu abrir aqui os comentários para abraçar virtualmente aqui algumas de vocês, né? Realmente foi muito rica a sua companhia aqui. Bart, quero mandar aqui um abraço para você que comentou sobre a sua filha, né? Que usa aparelho para correção auditiva, né? Que ela conseguiu, né, fazer, estudar, está aí fazendo o maior sucesso. Parabéns para você e parabéns especialmente para ela. Abraço Lu.lima.507. Abraço Célia.da Silva Fagundes. Abraço Erenita39, que participou aí, né, com a gente. Muito legal. Está aqui dizendo que a live foi excelente. Excelente, porque você participou, viu? E citando aqui também a Arlinda Lopes 17, muito obrigado por sua presença, né? E Rodrigues 5789, que maravilha de live, muito engrandecedor. Muito obrigado aí pelo comentário. Gente, na pessoa aqui, vou citar mais 3 pessoas, nos nomes das quais eu quero espalhar aí abraços, tá? Cumprimentos para todas as demais pessoas que participaram dessa atividade aqui sábado à noite e das que vão participar depois. Riso Matos, com 2 T's. Alessandra
Polaca Pelânia e Maria Souza 9932. Palmas para vocês, tá, gente? Muito, muito obrigado. Foi ótimo estar com vocês. E vamos aí, né, cada vez mais aprender para desenvolver o nosso trabalho de professor, de educador, com o máximo que nós temos. Até mais, pessoal. Até a próxima. Até dia 9 de março, 19 horas, aqui com Mônica Tim. Até mais.